Olá pessoal, na videoaula de hoje vocês vão aprender a criar um mapa de uso e ocupação. Nesse caso, nós vamos utilizar a imagem que foi já referenciada na aula passada, então eu preciso que vocês criem uma pasta de trabalho para essa aula e adicionem nessa pasta a imagem que foi já referenciada na aula passada. Além disso, criem uma outra pasta dentro dessa pasta principal, chamada Camadas, tá bem? Então, essa pastinha a gente vai precisar para adicionar alguns arquivos que nós vamos estar gerando durante a atividade. Nós vamos gerar, então, um mapa de uso e ocupação de parte do campus Dois Vizinhos, ou seja, nós vamos, através da análise e da interpretação visual da imagem, gerar um mapa daquela região. Para isso, nós vamos aprender as seguintes ferramentas: a criação de arquivos shapefile, para poder fazer as edições e os desenhos dessas áreas que nós estamos visualizando, a edição desses arquivos e, por fim, também o cálculo de algumas áreas. Então, vamos lá. Então, para iniciar essa aula, a primeira coisa que vocês vão precisar fazer é adicionar a imagem do campus Dois Vizinhos, que foi já referenciada na aula passada. Então, vocês vão clicar aqui em camada, adicionar camada do tipo raster, porque toda imagem é do formato raster. Vão clicar aqui nos três pontinhos, vão encontrar a pasta de vocês e vão selecionar a imagem que foi salva na aula passada. Clique em abrir, adicionar e podem fechar a janela. Então, observem que ao passar o cursor do mouse sobre a imagem, vocês vão verificar que existe um sistema de coordenadas e ela modifica conforme a região que vocês estão passando o mouse. Além disso, o sistema de coordenadas que está vigente nesse trabalho, nesse projeto, é o que aparece aqui no canto inferior esquerdo, que diz que é o código EPSG, ok? Vou clicar aqui em cima, referente ao sistema WGS84, porque é o código 32722. No entanto, de acordo com a legislação vigente, vocês sabem que todos os mapas precisam ser produzidos no sistema Sirgas 2000. Então, a gente vai fazer a conversão dessa imagem que está em WGS para o sistema Sirgas 2000. Então, vocês vão clicar aqui em cima, em Raster, e vão aqui em Projeções, Reprojetar Coordenadas. Na janela que abriu, vocês observem que aqui a camada de entrada tem que estar marcada a camada da nossa imagem, certo? Aqui em sistema de referência original, a gente não precisa marcar porque é opcional. No entanto, o de saída, a gente vai precisar escolher qual vai ser essa transformação. Então, vocês podem clicar aqui nesse globinho, podem desabilitar essa caixinha aqui que diz nenhuma projeção e vão selecionar, vão encontrar o código EPSG 31982, que é o sistema Sirgas 2000, UTM Zona 22 Sul, que é a região onde Dois Vizinhos se encontram, então na Zona 22 Sul do sistema UTM. Clica OK. Aqui nessas outras opções nós não precisamos mexer em nada, mas aqui onde está escrito reprojetado, vocês vão clicar nesses três pontinhos para escolher a pasta onde esse arquivo vai ser salvo. Então, clica ali nos três pontinhos, salvar no arquivo, vão encontrar a pasta de vocês, a minha já puxou direto, e eu vou chamar aqui de campus Sirgas 2000, assim eu sei que essa é a imagem que foi reprojetada. Clico em salvar e executar. Automaticamente a imagem reprojetada vai ser adicionada aqui na região das camadas do nosso QGIS. Posso fechar. Então agora a gente vai precisar trabalhar somente com essa imagem. Mas observem que o sistema continuou sendo o do WGS74, porque o software puxou como referência o sistema do arquivo original. Então, a gente vai clicar aqui, ó, em novo projeto. Não quero salvar, pode descartar. E vamos adicionar a nossa imagem que foi reprojetada. Então, de novo, camada, adicionar camada do tipo raster, porque é uma imagem. Clica nos três pontinhos,
encontra agora a imagem que foi reprojetada, ou seja, que está em Circas 2000, abrir, adicionar e fechar. Observe então agora que o código é o código que nos interessa, que é o código do Circas 2000. Beleza. Então essa foi a nossa primeira etapa, vamos salvar o nosso projeto. Então vamos, projeto, salvar como? Encontra a pasta de vocês e vou dar um nome lá para ele de mapa de uso e ocupação do campus. Opa. Dá um salvar, a extensão sempre é a extensão do QGIS, que é esse QGZ, salvar. Ótimo, então o nome apareceu aqui em cima, está salvo, a gente pode iniciar então a criação das camadas que são chamadas de shapefiles, lembrando que shapefile na verdade é a extensão do arquivo, tá? O objetivo para criar esse mapa de uso e ocupação é desenhar, na verdade, todos os elementos que a gente enxerga na nossa imagem de satélite. Então, o que a gente pode observar nessa área que nós recortamos? Tem edificações, tem árvores, tem solo exposto, tem estrada de chão, tem estrada de calçamento, tem asfalto, que mais? Tem solo sob cultivo, tá? E assim por diante. Então, a gente vai precisar fazer uma lista de todos esses elementos que nós estamos visualizando na imagem para criar arquivos shapefiles para desenhar sobre eles, para fazer as edições. Então, eu vou criar apenas 2 ou 3 aqui por causa do tamanho do vídeo. Então, vamos lá. Para criar essas camadas que a gente vai usar para fazer os desenhos, a gente vai aqui em camada, criar nova camada do tipo shapefile. Aqui em nome do arquivo, vocês vão clicar nesses 3 pontinhos, vão encontrar a pasta de vocês, vão criar aquela pasta para ficar organizado todos esses arquivos. Então, dentro de camadas, da pastinha que eu chamei de camadas, eu vou criar o nosso primeiro elemento ali. Eu vou chamar de solo exposto. Então, solo exposto. O tipo é sempre a extensão .shp, que é a extensão de arquivo para fazer essas edições. Clique em salvar. Codificação a gente não mexe, e uma coisa que nós precisamos nos atentar é a geometria da feição que eu estou criando. Então, observem aqui na nossa imagem, ó, solo exposto tem uma característica geométrica muito parecida com a área, com polígono. A gente só vai poder trabalhar com 3 formatos básicos: ponto, linha ou polígono. Então, de acordo com a escala da produção do nosso mapa, a gente vai definir se, por exemplo, uma vai ser ponto, se ela vai ser área. Se uma estrada, se ela vai ser linha ou se ela vai ser polígono, e assim por diante. Nessa escala de representação que nós vamos trabalhar, mais ou menos 1 para 3.000, 4.000, a gente vai trabalhar bastante com o formato geométrico do tipo polígono, tá bem? Então, observem aqui. Nesse caso, o solo exposto vai ser do tipo polígono. Então, eu vou marcar aqui em tipo de geometria, escolho a opção polígono. E altero também o sistema de referência, que vai ser o Cirgas 2000, que é o do nosso projeto. Dá um OK, ele foi adicionado automaticamente aqui para nós, certo? Vou criar mais um. Então, lá, camada, criar camada, shapefile, encontra a pasta de vocês, vou chamar de gramado. Salva. Gramado também vai ser do tipo polígono, altera o sistema, dá um OK. Também foi adicionado automaticamente. Observem que as cores com que essas camadas são adicionadas, com que esses layers são adicionados no sistema, são aleatórios, tá? Não vai ser igual ao que eu estou gravando o vídeo aqui. Vou criar um com outro formato geométrico. Então, adicionar camada, criar camada, shapefile, vou adicionar árvore. Árvore.
árvore é formato geométrico do tipo ponto, então mantém ponto ali. Circas 2000. Ok, então observem que ele veio como ponto. Nessa escala que nós estamos trabalhando, as nossas estradas não vão ser representadas como linha, tá bem? Então, as estradas, independente se vai ser estrada de chão, asfalto ou de calçamento, ela sempre vai ser como polígono para poder fazer o desenho certinho, tá bem? Beleza, então a gente vai precisar inicialmente ativar algumas ferramentas antes de começar a edição, antes de começar os desenhos. Essas ferramentas que nós vamos adicionar para poder estar trabalhando, vocês vão vir aqui ó, em exibir, barra de ferramentas e vão precisar habilitar essas 3 ferramentas aqui, ó, digitalização avançada, digitalizar e ferramentas de aderência, tá? Outra configuração importante antes de fazer o desenho é o seguinte, quando nós vamos fazer desenhos adjacentes, é importante que uma ferramenta de aderência esteja ativa. Então, vocês vão aqui em configurações, opções, vão selecionar essa aba que está escrito digitalizar e vão preencher conforme está aparecendo aqui no vídeo para vocês. Vocês vão principalmente habilitar essa opção de aderência por padrão, escolher aqui vértice e segmento, exibir dicas de ferramenta de aderência também pode deixar ativo e aqui também, ó, mostrar marcadores. Deixem configurado conforme essa imagem aí do vídeo de vocês. Clique em OK. Quando vocês fizeram toda essa configuração, essas ferramentas que foram ativadas aqui na barra de ferramentas, elas apareceram aqui para vocês nessa região do QGIS. Como dito anteriormente, não no mesmo lugar que aparece para mim, porque eu tenho outras ferramentas já adicionadas, tá? Então, vocês têm que procurar aí a ferramenta, mas não no mesmo lugar. Eu quero que vocês encontrem também, aqui na ferramenta de aderência, esse símbolo aqui, tá? Do lado do ímã. Clica aqui nessa opção, abrir opções de aderência. E configurem conforme está aparecendo aqui no vídeo também. Deixem marcado todas as camadas, vértice e segmento. Pode deixar essa opção aqui, eu não mexi na verdade, mas pode deixar. E também aparecendo essas 2 opções de edição topológica e aderência na interseção, que é para aparecer quando a gente estiver próximo a uma camada já desenhada. Pode fechar. E agora sim a gente pode começar as edições. Lembrando que eu só criei essas 3 camadas, esses 3 layers, por causa do tempo do vídeo. Vocês vão criar várias outras para fazer os desenhos. Tá bem? O que vocês vão fazer inicialmente? Para começar a fazer a edição, de fato, eu vou começar com o solo exposto. Primeira coisa é escolher a cor que mais é adequada. Então, vocês vão dar 2 cliques em cima aqui da caixinha, que tem a cor. Vão em simbologia, escolha uma aba simbologia, preenchimento simples, vão vir aqui ó, nessa setinha e vão escolher a cor que mais fica próxima do real, né? Então, solo exposto, eu vou escolher uma cor, tipo um marronzinho mais claro. Vou clicar aplicar, depois de escolher a cor, vocês podem mexer aqui tanto nessa opção aqui para alterar a tonalidade e depois um refinamento mais fino em torno dessa cor, mexendo nessa bolinha aqui, tá? Clique em aplicar, ok. Vou dar 2 cliques de novo. Caso vocês não queiram que esse desenho tenha um traço, um contorno, vocês podem clicar aqui e colocar traço transparente. Então, ele não vai ter nenhum contorno nessa cor. Pode aplicar e ok. Para começar a fazer o desenho, vocês vão, então, selecionar o layer de interesse. Então, eu vou começar com solo exposto, marco o solo exposto. E vão clicar aqui nesse lapisinho, alternar edição. Só o lapisinho não basta para começar o desenho. Eu também tenho que clicar aqui ó, em adicionar polígono. Então, eu vou começar a fazer o meu desenho da minha região.
Eu vou começar aqui embaixo, ó. Então, eu vou aqui. Eu vou fazer mais ou menos, tá, gente? Por causa do tempo do vídeo. Pode dar um zoom com o scroll do mouse para ficar mais certinho. Terminei esse pedaço. O que eu faço? Clico com o botão direito do mouse. E a cada camada que vocês vão desenhando, vocês podem dar uma identificação, uma ideia. Então, eu vou chamar de polígono 1. Foi o primeiro desenho que eu fiz, eu ponho o número 1 ali. Beleza. Agora eu vou pro próximo. Eu vou desenhar só esse pedacinho aqui, tá, gente? Para não demorar. Eu posso fazer um desenho geral, ó. Posso vir e desenhar tudo isso aqui de uma vez só. Só vou fazer um pedacinho por causa do tempo. Então, vamos lá. Vem fazendo o desenho. Terminei. Então esse é o polígono 2 que eu desenhei. Então, ok. E assim por diante, tá, gente? Até desenhar tudo que for solo exposto. Certo. Agora eu vou desenhar, vamos supor, aqui. Vou pegar o gramado. Mas antes de iniciar a edição de outra camada, eu preciso salvar isso que eu já fiz. Para salvar, a gente sempre vai precisar clicar nesse disquete que tem um lapisinho vermelho. Só ele vai salvar as edições. Não adianta clicar nesse outro aqui. Esse disquete que está aqui em cima é para salvar o nosso projeto. As edições são salvas neste disquete que estava ativo antes de eu clicar com o lápis vermelho. Terminei, posso clicar no lapisinho de novo. Observem que ele está aqui, ó, ativo. Clico aqui, ele some daqui. Ótimo, então vou para o próximo. Gramado, então vou alterar a cor, 2 cliques, preenchimento simples. Quero um verdinho um pouco mais escuro. Pronto, aplicar, vocês escolham depois com mais paciência. O que eu quero mostrar? Eu peguei o gramado, na verdade, porque aqui embaixo tem uma região de gramado. Observem que minha delimitação não ficou nem com muita qualidade, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, clicar no lápis, clica na minha camada que vai de interesse para edição, clica no lapisinho e clica aqui em adicionar polígono. Observem que devido à ferramenta de aderência, a hora que eu vou desenhar esse polígono que é adjacente, aparecem essas informações, essa junção, né, de efeito de ímã, para a gente fazer bem certinho e não tá sobrepondo os polígonos, tá? Então, vocês vão fazendo o desenho. Vou fazer só um pedacinho aqui, ó, só pra gente terminar rapidinho. Aqui já seria solo exposto. E assim vai, tá bem? Vamos fazer mais um pouquinho aqui. Beleza, terminei o gramado. Chama de 1, ok. Não tem importância, gente, se ele cobrir os outros elementos que a gente vai fazer a edição, como, por exemplo, a árvore, tá? Eu já vou mostrar para vocês o que vocês precisam fazer. Então, desenhei ali o gramado, essa cor nem ficou muito legal, tem que alterar depois, não tem problema se alterar depois. Clica aqui no disquete, de novo, para salvar a edição, no lápis para parar de alternar. E eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou desmarcar essa caixinha do gramado, porque, por exemplo, eu vou fazer o desenho das minhas árvores. Vou lá, 2 cliques, marcador simples, escolho uma cor que fique mais adequada para as minhas árvores. Por exemplo, aqui, aplicar, ok. Então, vou fazer a edição, de novo. Lápis, clica aqui em adicionar ponto e vou começar a fazer os desenhos. Na verdade, nesse caso, como é ponto, é até mais simples, né? Vou adicionando ali os meus pontinhos de interesse até fazer todas as árvores. Se eu vamos supor que terminei, clico aqui no disquete. E o que acontece, ó, quando eu ativo o gramado, ele aparece agora a minha árvore em cima. E se tivesse ao contrário, se a árvore tivesse, ó, embaixo do meu layer, ela não ia aparecer. Então, eu preciso sempre mexer nessas posições, conforme a ordem que aparece aqui na camada,
dependendo, alguma coisa pode ficar escondida, então tem que cuidar com esse detalhe, tá bem? Então, o objetivo de vocês vai ser esse, de desenhar tudo que existe nessa imagem, desde edificação. Quando é árvores assim muito juntas, gente, podem chamar de vegetação mesmo, para não dar, não tem nem como identificar ali as árvores separadas. Então chama de vegetação. Aqui também, ó, tá? Aqui, nesse caso do arboreto, dá para fazer árvore por árvore, fica mais fácil. Então, vocês vão desenhar tudo que existe nessa imagem, certo? Feito isso, após ter desenhado tudo que existe na imagem, vocês vão criar o layout do mapa. O passo a passo para a criação do layout do mapa eu vou deixar no formato PDF lá na nossa pastinha de trabalho, tá bom? Outra coisa que é muito importante e que é interessante vocês aprenderem, mas não vai ser cobrado no resultado do mapa de uso e ocupação, seria o cálculo das áreas que foram editadas, que serviria mais como curiosidade. Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse saber qual é o tamanho dessa área, desse primeiro polígono que eu desenhei aqui de solo exposto. Como que eu faço isso? Então, para calcular essa área, a gente vai precisar abrir a tabela de atributos desse arquivo. Então, vocês vão clicar aqui em cima da nossa camada, botão direito do mouse, e vão abrir a tabela de atributos. Ó, apareceu só 2 linhas, porque eu só fiz 2 polígonos. Então, eu desenhei aqui esse polígono e posteriormente esse outro. Vamos calcular as áreas deles. Para fazer isso, vocês vão precisar aqui da calculadora de campo. Então, vão clicar aqui em cima e vão editar essa janela conforme eu vou explicar para vocês. Então, aqui o nome do campo. Então, vamos chamar de área, né? Porque a gente vai calcular a área. Então, vamos chamar de área e vamos fazer em metro quadrado. Vocês podem fazer em hectare, podem fazer em quilômetro quadrado, depende do que vocês quiserem, tá? Então, coloca ali, área em metro quadrado, tipo do campo, vamos alterar aqui para número decimal real. Podem deixar aqui com 8 casas, que é o número de dígitos que vão aparecer, e precisão, que seria 3, que é o número de casas após a vírgula. Aqui, nessa região, vocês vão clicar em geometria e vão dar 2 cliques em cima dessa função aqui, que é o cifrão área. Então, dá 2 cliques. E essa expressão vai ser usada para calcular a nossa área em metro quadrado. Se vocês quiserem outra unidade, é só clicar aqui, ó, por exemplo, dividido por 100 mil, por 10 mil, e assim por diante, até ver a unidade que interessa para vocês. Então, ok, automaticamente a área é calculada aqui. Tá bom, mas qual é o polígono 1? Qual é o polígono 2? Não me lembro, por exemplo. Então, eu posso clicar aqui, ó, e ele indica para mim, ó, esse é o primeiro polígono que você desenhou. Esse é o segundo polígono. Para não ficar marcado, gente, a gente vai clicar aqui nessa ferramenta, ó, desfazer todas as seleções, tá bom? Pode fechar. Como a gente trabalhou com a tabela de atributos, ele também ativou aqui para nós a ferramenta para salvar, tá? Então, salvem aqui, desabilitem o lapisinho. E a gente também pode usar uma outra função para medir a área, para medir comprimento, que está aqui em cima, ó, no meu caso, né? Então, vocês precisam encontrar essa ferramenta aqui, que é a da caixinha que a gente já ativou, que é a caixinha de atributos, tá? Se vocês não encontrarem, não tiver ativo, vocês vão lá em exibir, barra de ferramentas, e tem que estar ativa essa aqui, ó, atributos. Nessa caixinha de ferramentas de atributos é que vai ter essa função aqui, de medida, por exemplo, de área. Então, se eu vier aqui, clicar em área, vou medir a área desse prédio aqui, ó. Mais ou menos, né, gente? Mais ou menos esse prédio tem aí cerca de 468, 69 metros quadrados, tá? Fechar, quero medir uma distância. Clica aqui de novo e vão em linha. Ó, mais ou menos a largura o comprimento desse prédio é de 44 metros, tá bom?
Ok, então essa era uma das ferramentas que eu queria mostrar para vocês e que é bastante importante. Gente, se vocês errarem durante as edições, vou ativar aqui, ó. Vocês podem usar todo esse conjunto de ferramentas que tem aqui em cima, ó. Nós podemos usar, por exemplo, essa ferramenta de vértice, ó. Ela permite que eu venha no meu solo exposto, que foi ali desenhado. Ah, eu não era aqui, era mais para cá. Eu posso puxar, ó. Ah, não era aqui, era aqui. Eu posso editar. Eu posso excluir. Então, vocês explorem essas ferramentas que existem aqui embaixo, ó, que existem aqui e aqui embaixo. Vocês vão poder fazer essas edições, podem excluir. Ai, errei. Então, deixa eu salvar, ó. Close. Ah, eu errei alguma coisa. Eu posso vir aqui, por exemplo, no solo exposto, abrir a tabela de atributos. Errei o primeiro desenho. Clica nele, pode dar clicar aqui em edição e posso clicar aqui na lixeirinha, ó. Excluir, simplesmente. Eu posso até clicar em delete, tá? Dá na mesma. Então, pessoal, façam aí todo o desenho da área e criem o layout do mapa. Até a próxima!